Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Tatiane. Eu sou esposa do João Paulo. Somos casados há 14 anos. Temos 2 filhos. A nossa primogênita, de 13 anos, e o nosso filho de 4 anos. O meu deserto durou 1 ano e 9 meses. E aqui, meus irmãos, eu começo o meu testemunho, pois chegou a minha vez. Quantos testemunhos, meus irmãos, eu escutei. E eu pensava comigo, quando que vai chegar a minha vez, né? Mas chegou, meus irmãos. Porque os planos de Deus para a nossa vida e para a sua vida, para a minha, jamais serão frustrados. Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Bem, nos conhecemos em Brasília. Nessa época nós éramos do mundo. Nem eu nem ele nascemos num lar cristão. Nós namoramos por 8 anos. Até que por uma briga em família, meus pais colocaram meu marido na parede. E falou para ele, ou casa, ou sai da vida dela. E por livre e espontânea pressão, nos casamos. Após 1 ano de casado, começaram as brigas, meus irmãos. Porque o meu marido ele queria viver a vida de solteiro. Ele sempre foi de amigos, bebedeira, mulheres. Sempre houve traições. Mas eu nunca quis enxergar isso. Quase nos separamos. Até que um dia passamos em frente a uma igreja evangélica. Porque até então nós frequentávamos uma igreja católica. E nesse domingo nós nos arrumamos para a igreja católica. Só que no caminho tinha uma igreja grande, evangélica. E nós resolvemos entrar. E ali naquele dia mesmo, nós aceitamos Jesus. E após 3 meses, nós descemos as águas do batismo juntos. Começamos nossa caminhada cristã. Ele levou toda a família dele para a igreja e quase todos desceram as águas do batismo. Foi um tempo que Deus operou muito naquela família. E após 2 anos de casados, veio a nossa Heloísa, a nossa filhinha, a nossa primogênita. Foi uma grande alegria. Estávamos construindo uma casa nos fundos da casa da minha mãe para morarmos, pois até então estávamos morando na casa dos pais dele. Contudo, antes da casa ficar pronta, ele passou em um concurso público em outro estado e decidimos ir embora. Irmãos, nós deixamos tudo para trás. A família, o emprego, porque eu trabalhava, deixamos os amigos, a igreja e fomos viver este tempo. O início da nossa mudança de estado foi muito difícil. A adaptação foi muito difícil, era um lugar muito quente, não tinha nenhum conforto, nós não conhecíamos ninguém. Eu era mãe de primeira viagem, a minha filhinha só tinha apenas 6 meses, mas estávamos juntos e felizes. Nessa época o pai dele também faleceu. E aí as coisas começaram a melhorar um pouco, pois com o dinheiro da herança nós compramos uma casa e começamos a mudar de vida, tudo prosperava. Eu comecei a faculdade e nós começamos a frequentar a igreja. Mas afirmos, irmãos, nós nunca fomos igreja. Estávamos ali, mas nunca conhecemos de fato a Cristo. Até que começamos a esfriar. O meu marido já não queria mais ir à igreja e ele começou a vida mundana novamente dele. De amigos, bebedeira, mulheres, traições. Eu chamava ele para ir para a igreja e ele se recusava. Ele dormia praticamente no sofá. Ia somente altas horas para a cama. Nem via quando ele deitava e levantava. Só que nessa época, irmãos, ele estava com outra mulher. E eu não sabia. Mas eu, irmãos, dei brechas também. Mas eu continuava a ir à igreja. Ia todos os domingos na igreja. Mas eu não era, irmãos, a esposa de Provérbios. Eu era rixosa, briguenta, mal-humorada. Nada que meu marido fizesse estava bom. Existia um vazio dentro de mim. Eu não trabalhava, mas eu sempre quis tudo do bom e do melhor. Eu não comparecia como esposa. Não era parceira,
Me achava santa por ter sido sempre fiel. Me achava a melhor esposa por manter a casa sempre organizada e limpa, que inclusive esse era o motivo de muitas das nossas brigas, pois eu achava que eles me desvalorizavam, pois tudo que eu fazia logo estava tudo bagunçado. E eu ficava chateada por isso, porque eu me sentia cansada. Também havia algo em mim, irmãos, que eu não sabia, mas o próprio Deus me revelou, pois eu idolatrava meu marido. Ele era o centro da minha vida. Eu só me sentia completa e feliz se ele estivesse comigo. Irmãos, eu estava indo para o inferno sem saber, pois a palavra fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas, glória a Deus, que eu fui liberta. O diabo por muitas vezes me acusou, mas primeiro Deus me mostrou. Eu entendi, busquei a cura e graças ao nosso maravilhoso Deus, eu fui liberta. E então, irmãos, certo dia, meu marido falou que ia viajar a trabalho. Eu até o ajudei a arrumar a mala, as coisas dele. Eu deixei no trabalho nesse dia e ele foi. Mas na verdade, irmão, ele estava mentindo. Ele não estava indo trabalhar. Ele passou 3 dias fora de casa. E eu descobri que ele havia ido para outro município curtir o final de semana com outra mulher. Inclusive em um lugar que nós havíamos ido juntos em família. Irmãos, ele negou tudo. Eu fiquei arrasada. Mas eu, muitas vezes, me apegava na mentira dele. Eu não queria acreditar que ele fazia, que ele me traía, que ele seria capaz de fazer isso comigo. Mas no fundo, irmãos, eu sabia que ele não estava falando a verdade. Mas eu também não aguentava mais aquela vida de traições. Mas mesmo assim, eu comecei a tentar salvar meu casamento. Fomos ao encontro de casais da igreja. Eu tentei levar ele para a igreja. Eu conversava com ele. Tentei agir do meu jeito, com as minhas forças. E a cada dia ele se distanciava mais de mim. Havíamos planejado uma viagem para a casa da família dele no final do ano. E assim seria uma última tentativa de salvar nosso casamento. Então nós fomos. Lá por um momento de distração, ele esqueceu o celular, porque ele não deixava eu pegar o celular. Ele ficava com esse celular, irmãos, 24 horas. Até dormia com o celular. E eu peguei o celular e nem precisei investigar, pois tinha uma mensagem bem na tela de entrada de outra mulher. Ele já estava se relacionando com uma mulher. Irmãos, eu não suportei. Foi muita dor. E eu contei para todos ali, para a mãe, para a irmã. Chorei, sofri. E ali o meu mundo desabou. Porque eu já não suportava mais aquela vida de traições. Irmãos, ele já estava me repudiando. Ele já não queria ficar mais próximo de mim. Ele já não pegava na minha mão. Ele não tinha paciência comigo. E a gente só brigava, a gente se desentendia demais. E eu também não tive sabedoria para conduzir essa situação. Então, ele me chamou para conversar, falando que deveríamos terminar, que o nosso casamento não dava mais certo, que cada um deveria seguir a sua vida, que ele não queria mais estar naquele casamento e que também não queria me fazer sofrer. Mas ele queria viver a vida dele, do jeito dele. E eu não sabia, irmãos, mas eu já estava vivendo um deserto. Já havia iniciado o meu deserto. E quando ele decidiu, se separar, a gente estava ainda em viagem. E nós decidimos vir embora, antecipar a nossa volta. Chegando em casa após a viagem, ele pegou tudo que era dele e foi embora. Porém, o deserto dele também já havia iniciado, meus irmãos. O relacionamento dele com essa mulher não deu certo. E nesse período ele até pensou em voltar para casa, mas como o diabo não brinca de ser diabo, ele colocou outra mulher na vida dele, que um amigo apresentou na academia. E ali
o diabo conseguiu prender meu esposo. Porque ele não via mudança em mim e ele também não queria voltar para a vida que ele tinha. Então ele preferiu ficar lá, ficar no mundo. Foram dias, irmãos, de muita dor. Eu emagreci quase 10 quilos. Irmãos, era tanta dor que chegava a ser físico. Eu chorava no banheiro para meus filhos não verem. Eu busquei conforto através dos meus pastores, mas acreditem, só entende a dor quem já passou. Era uma dor de morte. Eu contei com o apoio da minha sogra, que morou comigo durante 1 ano para me ajudar com tudo o que fosse necessário. E por muitas vezes, meus irmãos, eu chorei no colo dela. Deus usou tremendamente minha sogra. E ela também nesse período também foi edificada. Ela foi um suporte que Deus colocou nesse tempo. Sem a ajuda e a companhia dela, não teria conseguido, pois teria sido muito difícil. Eu não teria suportado, pois eu estava longe de toda a minha família. Ela era a única pessoa que estava por perto. Parecia até Ruth e Noemi. Ela cuidava de mim e eu cuidava dela, com muito amor. Ela me ajudava em tudo. Uma amiga, uma companheira. Foi uma mulher muito forte. Foi uma mãe para mim. E eu nunca me emociono porque eu nunca vou esquecer. Tudo que ela fez por mim, eu serei eternamente grata por tudo. Ele começou a viver a vida dele. Com viagens, festas, bebedeiras, curtições, muitas fotos nas redes sociais. Logo todos ficaram sabendo. E foi humilhação em cima de tristeza. Meus pais sofreram muito, choravam comigo e pediam para eu ir embora morar com eles, para eu recomeçar a minha vida, que eles me apoiariam em tudo, estariam do meu lado. Mas, irmãos, havia algo dentro de mim que não me deixava ir embora. Na época eu não sabia, mas já era Deus colocando dentro de mim o desejo de lutar por minha família. Todos que eu busquei falaram a mesma coisa, para eu viver minha vida, para eu ser feliz. Você ainda é jovem, bonita, reconstrua sua vida. Inclusive recebi essa resposta de muitos irmãos da igreja, inclusive. Mas, irmãos, eu tentei, irmãos, viver essa vida de felicidade. Eu busquei, inclusive, viver as coisas do mundo. E teve um dia até que eu fui a um barzinho com amigas. Chamei minhas amigas e fui. Irmãos, eu me senti um peixe fora d'água. Mas eu estava ali naquele lugar. Comecei a beber, a cantar as músicas do mundo. Chegaram os homens e começamos a conversar, a brincar. Mas, irmãos, aquele lugar não é para mim. Irmãos, eu estava me sentindo mal naquele lugar. E o Espírito Santo era o tempo todo falando comigo que não é o seu lugar, que não é o seu lugar. Irmãos, eu decidi ir embora. Eu estava me sentindo tão mal naquele lugar que eu decidi ir embora. E aí, quando eu chego no carro, o vidro estava quebrado. Havia sido furtada a bolsa de uma amiga que ela tinha deixado embaixo do banco. E eu vi aquela condição, eu falei, meu Deus do céu, Naquele momento eu senti o temor do Senhor. E a gente vê o quanto o diabo é sujo, E começou a chover naquele momento, com o vidro sujo, quebrado, e todos os vidros dentro do carro. Eu senti o temor do Senhor no coração. Daí eu entrei no carro e fui embora. Irmãos, no outro dia eu me senti suja. Senti que aquele não era o lugar que Deus queria me ver, no mundo bebendo, sabe? Eu sei que Deus me separou e eu falei, sabe? Foi a primeira vez que eu saí, mas foi o suficiente para eu entender que aquele não é o meu lugar. Irmãos, eu estava extremamente abalada e aconteceu um encontro de mulheres na igreja e eu fui. Quase no final do culto, a pastora me chamou e falou olhando nos meus olhos, Deus mandou te falar. Confesso que eu não queria, eu relutei,
mas Deus mandou te falar que o seu marido vai voltar. Não sei quando, mas ele vai voltar. Naquele momento parece que uma sementinha de esperança e fé foi plantada e eu me apeguei àquela palavra. E logo eu achei os canais de restauração. Eu orava a Deus pedindo um versículo, irmãos, que fosse o norte em minha vida, para me fortalecer. Então, certo dia, eu sonhei, e no sonho, Deus me deu um versículo. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi incrível, irmãos. No sonho eu não sabia esse versículo em riqueza de palavras. E no sonho eu li exatamente como está escrito nas Escrituras Sagradas. E quando eu acordei, eu fui logo olhar na Bíblia. E eu me alegrei no Senhor por esse presente. Foi tão de Deus, irmãos, que eu chorava, sabe? Foi maravilhoso. E após mais ou menos, irmãos, uns 3 meses, eu achei os canais de restauração. E conheci o irmão Ricardo, do canal Remanescentes da Fé. E então eu tentei entrar em contato. E para minha surpresa, porque de fato, irmãos, eu não esperava que conseguiria contato com ele, porque geralmente é muito difícil. E normalmente sempre pedem algum valor e eu estava desempregado, não tinha dinheiro para nada. Mas o irmão Ricardo me atendeu prontamente, sem me cobrar nada. Ouviu minha história e falou que iria me ajudar. E eu comecei a maratonar os vídeos do canal e aquilo aos poucos me trazia entendimento e refrigerou meu coração. E eu passei a escutar muitos testemunhos, que também confortavam meu coração e também me trazia chaves para o meu processo. Eu comecei então a orar, buscar, jejuar, ir à igreja, levava minha sogra, meus filhos. Nós já não tínhamos mais aquela vida confortável que tínhamos antes. Mas, irmãos, nada faltou. No deserto que passei, Deus não deixou faltar nada. Eu estava desempregada e comecei a procurar um emprego. E Deus abriu a porta de um estágio de pós-graduação. Eu não precisei fazer entrevista nenhuma, irmãos. Não fiz nada, irmãos. Uma pessoa me ligou, inclusive essa pessoa era amiga do meu marido. Eu acredito que foi, na verdade, por intermédio dele, né, que ela me mandou essa mensagem e perguntou se eu queria trabalhar e que enviasse a documentação, que eu já estava contratada. Irmãos, era tudo que eu precisava. Eu pagava bem por somente meio período. E eu poderia continuar acompanhando meus filhos em casa e no período da manhã, porque eu só iria trabalhar à tarde. Mas o Senhor usou até o meu marido para me abençoar, irmãos. Pois o meu marido, irmãos, na verdade, ele nunca esqueceu de mim. E ele se preocupava demais comigo. O lugar que Deus me colocou nesse emprego foi uma bênção, pois fiz grandes amizades. O ambiente era o melhor possível. De fato, foi as mãos de Deus na minha vida, cuidando de mim. Naquele lugar, eu comecei a superar meus medos, pois eu era sempre dono de casa, irmãos. E eu errei muito, porque eu sempre joguei as minhas frustrações, no caso profissional, em cima do meu esposo. Né? Eu falava que eu troquei tudo, uma carreira profissional, para cuidar deles, e eles não me valorizavam. Hoje vejo, irmãos, o quanto eu errei. Pois o meu marido, ele sempre me apoiou para que eu crescesse profissionalmente. E eu, na verdade, eu nunca quis. Foi eu que não quis. Né? Eu me escondi atrás dessa dona de casa perfeita. Mas a verdade é que eu nunca lutei pelos meus sonhos, né? Porque ele sempre me apoiou. Mas então, certo dia, o meu marido me procurou e falou que não ia conseguir mais pagar a prestação do nosso carro, que tínhamos que vender esse carro, né? Que a despesa do carro era muito grande e que ele queria inclusive a parte dele, porque até então ele saiu de casa, ele não fez questão de nada, ele deixou tudo, irmãos,
Ele abriu mão da casa, ele pegou apenas alguns objetos da casa e foi embora. E então ele falou que queria uma parte do carro. Foi muito difícil essa parte para mim, porque nós tínhamos um carro muito bom e esse carro foi parte de um sonho na nossa vida, né? E quando eu vi o carro indo embora, é como se eu estivesse vendo sonhos indo embora, né? É como se realmente eu estivesse contemplando tudo se acabando, tudo que nós construímos durante uma vida se acabando. E, irmãos, eu moro distante de tudo e eu precisava de um carro para conseguir me locomover com as crianças. Nesse dia eu ajoelhei a Deus e pedi. Sabe, quando uma filha vai diante do pai buscar uma solução, conversar com o pai sobre algo que não consegue resolver? Pois é, foi assim que eu fiz. E eu orei a Deus e pedi uma direção. E pela fé eu busquei uma concessionária. Eu escolhi um carro. Irmãos, eu escolhi um carro 0 km. Porque o nosso pai quer o melhor para nós. E com o valor que meu marido me passou, eu iria dar de entrada no carro. Daí eu procurei o vendedor nessa concessionária e escolhi o carro e falei que iria financiar o restante, né? E falei pra ele, né? Ele perguntou o que precisava e eu falei, olha, aqui eu só tenho... Ele falou, olha, eu vou precisar da CNH e de um comprovante de residência, né? E aí assim eu fiz, eu passei pra ele naquele momento. Eu falei, olha, agora eu tô atrasada porque eu tinha que trabalhar. E aí ele falou que iria mandar o pedido dos outros documentos para então encaminhar para o banco, né? Que iria, a princípio, só encaminhar esses. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu não tenho um comprovante de renda, porque estágio não oferece comprovante de renda, é só uma bolsa. Eu falei, Deus, e agora, né? Irmãos, em poucas horas, o vendedor me liga, né? Falando que foi aprovado, né? E que nessa mesma semana eu poderia pegar o carro, né? E agendar, né? Para que eu pudesse buscar o carro. Irmãos, eu me emocionei naquele momento porque eu vi como Deus é lindo, como Deus age em nossas vidas, né? Eu consegui financiar um carro apenas com a minha CNH e o meu comprovante de residência de R$ 39,90. Então, assim, eu vi Deus operando em tudo, né, nesse momento aí, para que a gente pudesse ter um carro e tivesse como se locomover. Irmãos, e o tempo foi passando e eu buscava não saber o que acontecia do lado de lá, mas sempre ficava sabendo de uma ou outra coisa. As redes sociais eram repletas de fotos do meu marido com a Amy e ainda com meus filhos. Eu nunca impedi, meus irmãos, que meus filhos fossem ficar com o meu marido para passar o final de semana, para ir em festa com ele ou qualquer outro dia que ele quisesse ficar com os meus filhos. Pois ele sempre foi, na verdade, um bom pai. Nunca deixou faltar nada para as crianças, irmãos, e nem para mim. Mesmo lá do outro lado, eu percebi o quanto ele se preocupava comigo. E tudo, irmãos, que eu pedia para ele fazia. E a Amy, irmãos, agradecendo a Deus pela família que o Senhor havia dado a ela. Eu tive que, inclusive, suportar todas as afrontas. Ela vinha, irmãos, na porta da minha casa pegar meus filhos com o meu marido. E ainda saía do carro para abraçar e cumprimentá-los. Toda a vizinhança via, irmãos. Ela fez até uma festa para o meu filho. Ela escolheu o tema, fantasiou ele do jeito que ela quis. Irmãos, foi o dia mais difícil para mim, irmãos. Ver o meu filho numa festa com outra mulher, com outras pessoas que nem eram a família dele, sabe? Não era o vô e a avó, sabe? Eu olhava tudo aquilo, eu falei, meu Deus, eu fiquei destruída, sabe, irmãos?
Foi um dia muito difícil ver outra mulher fazendo um aniversário pro teu filho e tirando fotos onde aquele lugar você sabe que não é dela, irmãos, era meu. Mas tudo bem. O meu marido levou ela para conhecer a cidade que nascemos, apresentou para todos lá, para todos os amigos. Viajaram também para a cidade da minha sogra, apresentou a Amy para toda a família dele. Irmãos, foi um tempo muito difícil. Ele assumiu ela para todos. Ela falava que eles eram casados, acreditem. Era como se eu não acreditasse mais na restauração. Nesse tempo o Ricardo me ajudou muito, porque em muitos momentos, irmãos, eu quis desistir. Porque parece que tudo era contrário. Tem momentos do deserto que a gente olha para as circunstâncias e a gente vê que tudo é contrário. Mas, irmãos, existia algo dentro de mim que eu não conseguia desistir, sabe? E às vezes eu pensava, muitas vezes, que eu estava louca, porque era uma luta solitária. Mas o irmão Ricardo, ele falava para mim, não desista da sua família, não desista, Deus é contigo, não desista da sua família, você vai vencer. E eu me apegava ao Senhor, nele eu me refugiava, eu lia a palavra, buscava a presença. Tinha dia, irmãos, que eu só chorava nos pés do Senhor, eu não tinha forças para orar, eu não falava com mais ninguém, era só eu e Deus. Mas acredite, irmãos, era suficiente, pois o nosso general de guerra nunca perdeu uma batalha. Eu sabia quem estava batalhando por mim. Eu confiava no Senhor. Irmãos, o deserto é um tempo que o próprio Deus nos conduz ao centro da vontade dEle. Nos ensina a sermos melhores, a ver os nossos erros, a olhar no profundo quem somos. Esse tempo foi necessário na minha vida. Eu aprendi muito, eu amadureci. Eu consegui ver coisas que eu não conseguia ver. Me tornei uma pessoa melhor em todas as áreas da minha vida. Pois quando você permite que Deus entre na sua vida e você se entrega ao processo, Deus restaura todas as áreas da sua vida. Acredite, o processo começa em você. Não é sobre o casamento, é sobre restauração de vidas. Meu marido nunca deixou de ter contato comigo por conta das crianças. E também porque ele de fato nunca conseguiu me deixar. No canal sempre fui ensinado a aplicar o amor que constrange. E assim eu fazia. Em todas as oportunidades que eu tinha, eu aplicava o amor que constrange. E meu marido falou que não sabia porquê, mas ele não conseguia me deixar ir. Que gostava de mim, mas que a gente não dava mais certo, que nosso casamento não ia dar mais certo. Eu ficava triste, irmãos, mas eu escutava tudo aquilo. Mas dentro de mim eu tinha convicção e fé que Deus estava agindo a meu favor, que estava mudando o coração do meu esposo, pois como está escrito em Provérbios 21:1, o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde quer. E eu sabia que tudo estava no controle do Senhor, pois Ele estava restaurando a minha vida e a vida do meu esposo. Ele estava mudando a nossa história. Nesse tempo, irmãos, eu já estava conseguindo andar com minhas próprias pernas. Foi quando, após um ano, a minha sogra foi embora. Foi um tempo muito difícil. Eu fiquei muito triste, pois já não tinha mais ninguém. Agora estava somente eu e meus filhos. Mas o nosso Deus, irmãos, nunca desampara os seus. Irmãos, eu nunca estive sozinha. O diabo sempre lançava setas que eu estava sozinha. Quando meu marido vinha buscar os meus filhos para ficar o final de semana com ele, irmãos, eu ficava sozinha dentro desta casa. Irmãos, eu não tinha ninguém, era eu e Deus. Mas, irmãos, Deus levanta pessoas para te ajudar. Os viajantes do deserto, irmãos,
os viajantes do deserto. E eu tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas. Eu me emociono porque eu vejo o cuidado do Senhor. E eles me ajudaram muito nesse tempo. Eu incluo aqui o irmão Ricardo, que é do grupo, né? O grupo Remanescentes, que foi muito importante nessa caminhada. A irmã Sonali, o pastor Anthony, que por muitas vezes me ajudaram a levantar. Por muitas vezes eu chorei com eles. Foi quando eu recebi um conselho para impedir que meu marido entrasse em minha casa e eu pegasse a chave deles para que ele não tivesse mais acesso, para que ele não entrasse mais, né? Nos horários que eu estava no trabalho, pois ele vinha, comia, dormia aqui em casa. Mas o conselho que me foi dado, né, porque ele precisava ser homem, precisava de ter uma atitude de homem, ele precisava de um choque de realidade. E assim, irmãos, eu fiz. Irmãos, não deu certo. Meu marido ficou revoltado, ficou com ódio de mim. Chegou a pedir o divórcio na ocasião, porque até então, irmãos, em mais de um ano, né, de deserto, ele nunca falou em divórcio. Mas nessa ocasião ele falou. Ele ficou com muita raiva de mim. Falou que de fato a gente não daria certo, que eu não tinha mudado. Jogou muitas coisas na minha cara. Chegamos a conversar e alinhar, inclusive, como tudo ficaria no divórcio, porque ele pediu o divórcio. E nós nos afastamos por um período. Mas eu continuei orando, buscando direção, fazendo acompanhamento com o Ricardo. Eu sempre falava para ele que eu ia embora, que não aguentava mais. E depois disso que aconteceu, que ele me pediu o divórcio, eu falei que não queria mais, que eu ia embora, que eu ia arrumar toda a documentação de divórcio da casa, que ia vender tudo, que ia embora para perto da minha família. Eu via meus pais sofrendo e pedindo para eu ir embora, né? Eles não entendiam porque eu estava aqui ainda, né? E quando eu ia à cidade dos meus pais, nesse período de deserto, eu fui por 2 vezes. E a cada vez que eu ia, irmãos, era muito difícil, né? Porque eu vi o sofrimento dos meus pais, porque eles não sabiam da minha busca, né? A minha busca, como eu já falei, foi solitária. Ninguém do meu convívio sabia. Quando foi na última viagem que fiz para a cidade da minha família, eu voltei decidida a ir embora. Eu já estava fazendo planos e tudo mais de como me estabelecer na minha cidade novamente. Daí eu falei para Deus, irmãos, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas, Senhor, o nosso Deus conhece a motivação do nosso coração. E Deus sabia que ali, de fato, eu havia sido curada de toda a dependência emocional. Irmãos, eu já não estava sofrendo mais. Eu já estava descansando no Senhor nesse tempo. E ao longo do deserto, irmãos, eu busquei minha cura. Pois eu sabia, irmãos, que sem a minha cura eu jamais conseguiria restaurar minha família. Pois havia muito ressentimento, muita mágoa. E eu ainda olhava as circunstâncias, isso me machucava muito. Mas todos os dias, irmãos, eu declarava e decidia perdoar meu marido e liberava perdão sobre a vida dele. Todos os dias de joelho no chão, eu decidia perdoá-lo e amá-lo. E assim eu também fiz com relação ao M. Eu decidia perdoá-la. Todos os dias da minha vida eu declarava sobre ela, em voz alta, eu a perdoo, eu libero perdão sobre a vida dela. E eu, nesse processo, eu fui liberta. Não havia mais raiz de amargura, de ódio, de raiva ou qualquer outro sentimento que me impedisse de prosseguir. Irmãos, eu fui curada, eu fui liberta. Foi quando Deus me deixou ver o que estava acontecendo do outro lado. Pois o meu marido estava totalmente perturbado, não conseguia dormir, a vida financeira totalmente destruída. Ele me ligava e falava que havia destruído tudo que ele teve um dia, que ele já não tinha mais esperança, que estava vivo por conta dos filhos.
que nem compensava morrer. Me pediu auxílio financeiro e eu ajudava, irmãos, no que eu conseguia, porque eu sempre fui um peso na vida do meu esposo. Eu nunca ajudei, irmãos, ele com nada. Eu sou formada, pós-graduada, e eu nunca o ajudei com nada, eu nunca me esforcei para ajudá-lo. E ainda fazia dívidas e sempre me preocupava com o meu bem-estar. Eu sempre fui muito vaidosa, então eu gastava muito com essa questão, né, da aparência. Por isso, no deserto, eu entendi que eu precisava ser auxiliadora idônea. E meu marido foi se aproximando cada vez mais. Falava que sentia saudade. Ele começou a ver a minha mudança e começou a ser constrangido com o meu amor. Falava que sentia saudade da nossa casa, da nossa cama. E numa ocasião nós tivemos intimidade. E eu acreditava, irmão, e acredito, pois a palavra fala que a mulher santa edifica seu marido não santo. E eu sei que eu estava edificando a vida dele, que através da minha entrega, fortalecendo a nossa aliança. Afinal, ele é o meu marido e eu tinha legalidade sobre o corpo dele, pois a Bíblia fala que o corpo do marido pertence à sua esposa e vice-versa. E nós, cada vez mais, estávamos mais juntos. E então, certo dia, em uma conversa com meu marido, eu falei sobre a possibilidade de um acompanhamento. E meu marido prontamente se recusou. Falou que eu estava sendo enganada para eu parar de ser boba e ficou com raiva de mim. E um tempo passou. E agora, na direção do Ricardo, eu falei novamente do acompanhamento do irmão e ele aceitou. Irmãos, foi ali que Deus usou poderosamente o irmão Ricardo. E o meu marido falou que após a conversa com o irmão, parece que as escamas dos olhos dele haviam caído. Sim, irmãos, Deus continua usando os seus. O Deus de Israel, ele nunca descansa. Foi então que meu marido decidiu sair da casa da OM. Não foi fácil, irmãos, pois havia um tempo que ele já estava querendo sair da casa dela, estava querendo sair daquela situação. Mas sempre surgia uma coisa ou outra que o impedia de sair. Ele sempre postergava a saída dele da casa da OM. Mas, através da direção do Ricardo, ele alugou um apartamento, que inclusive eu faltei ao trabalho para ajudá-lo a limpar e a mudar. Irmãos, ele não tinha nada. Ele saiu de lá apenas com as roupas do corpo mesmo. Então ele conseguiu levar tudo de carro, levar todas as coisas dele de carro mesmo. Então, irmãos, começaram as perseguições. A OM começou a perseguir ele. Ela ia em todo lugar procurá-lo. Inclusive fiz campana na frente da minha casa, com uma lanterna, irmãos, às 4h30 da manhã, olhando por debaixo do portão para ver se o carro dele estava lá em casa. Fez chantagem emocional. Disse que estava tomando remédio de tarja preta. Fez de tudo para convencê-lo, inclusive falando em áudio que ele tinha que lutar pelo casamento deles, né? Que o casamento comigo jamais não iria dar certo, mas que com ela iria dar certo. Que eles não tinham vivido tudo que tinha para viver, que com ela as coisas iriam dar certo, que eles tinham, né, ainda muitas coisas, né, para compartilhar junto, para aprender. Olha só, irmãos, como o diabo não brinca de ser diabo, né? Mas aquele que luta, irmãos, por nós, ele nunca dorme, ele nunca descansa, ele nunca perde uma batalha, ele é fiel e justo. Por isso, em Deus, eu posso declarar que a minha vitória chegou, que a minha família é do Senhor, que as portas do inferno não prevaleceram sobre nós. Em Cristo, irmãos, eu venci. Essa semana meu marido volta de vez para casa e agora estamos reconstruindo nossa família. Como é bom viver em família, irmãos. Eu estou vivendo a glória da segunda casa. Mas se prepare, irmãos, porque a volta não é fácil.
Ainda existem muitas situações a serem resolvidas e tratadas. A volta tem suas nuances e precisamos estar curados para ajudá-los. Por isso, não desista, pois o Deus que fez na minha vida e fez em tantos testemunhos que eu escutei, esse mesmo Deus também fará na sua vida. Tenha fé, busque de todo o seu coração. Sua família é preciosa, ela é sua por direito, não abra mão. Deus não destrói uma família para construir outra. Lute, pois a vitória é sua. Eu termino aqui esse testemunho e que ele possa edificar a sua vida, porque assim como eu fui edificada com tantos testemunhos que eu escutei, que você também seja edificado para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus.